A mensagem de hoje vai falar sobre amizade. Vou orar aqui, tá bom? Jesus, que o Senhor possa levar a sua palavra. Jesus, que o seu entendimento venha ser conosco. Jesus, que a sua mensagem venha ser impactante. Jesus, que a sua mensagem venha ser ouvida. Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. Jesus, que a sua vontade venha ser perfeita, agradável e suave. Jesus, que o seu orgulho venha nos quebrar. Que o nosso medo venha cair por terra. Jesus, que a sua vontade venha ser perfeita e agradável. Amém e amém. Leitura. Provérbios 17. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. Pessoal, essa mensagem vai falar sobre as pequenas amizades que nasceram entre nós e Jesus. Sabe, o que eu quero dizer quando você brinca que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. E naquele grande dia, as amizades não vai ter um que vai caminhar de cruz. Todo mundo vai seguir um caminho. Todos nós vamos seguir um caminho. O que Jesus ele tem falado nessa mensagem é que, por mais que a gente briga com o nosso irmão, por mais que a gente fale alguma coisa que não agrada ao irmão, por mais que a gente fala coisas para nosso pai que não agrada a ele e ele não agrada a gente tem que sempre respeitar um ao outro. A gente tem que aprender a respeitar.
Sabe, o que eu quero dizer para você é Jesus, ele veio para morrer por isso. Sabe, o que eu quero dizer para você é sobre analisar. Os relacionamentos. Um relacionamento. Vamos pegar para em dois juntos. Oi? Vamos falar nós dois juntos. Como assim nós dois juntos? Relacionamento? Existem vários tipos de relacionamentos. Existem vários tipos de amigos. E existem vários tipos de amizade. É isso? E no Provérbios 17, onde diz que é na angústia que nasce um irmão, você vê a diferença do amigo. Porque tem amigos que eles são só seus amigos quando você está bem. Que você está, como se diz aí, né? Está na alta. E quando você está com alguma dificuldade, né? Abaixo, você acaba não tendo amigo. E hoje em dia é muito difícil esse laço de construção de amizade. Então, esse versículo em Provérbios 17, ele vai nos revelar que esse amigo verdadeiro ama em todo tempo. Em todo tempo o amigo verdadeiro ama. Ele não ama só agora, ele ama em todo tempo. E essa é a diferença do amigo verdadeiro. Você tem um amigo verdadeiro? Você tem um amigo verdadeiro? Tenho. Quem é o seu amigo verdadeiro? Jesus. Jesus é seu amigo verdadeiro? Jesus aí, por mais que você não entenda quem é seu amigo de verdade, agora eu quero falar sobre que amigo que você tem carregado, que tipo de amigo que você tem ajudado. Tem vários tipos de amigo. Tem amigo do Jesus tinha amigo? raiva. Jesus tinha amigo? Jesus tinha amigo. Tinha. Tinha. Quem era amigo de Jesus? Paulo, Silas, Pedro, João. João é o principal. Vou olhar do lado esquerdo dele. Eu acho que o principal era o Lázaro. Também. Porque na passagem a gente vê que as irmãs dele, Marta questiona, né? Se ele estivesse lá, que o irmão dela não tinha morrido. Mas quando Jesus chega, ele já estava morto. E Jesus não fica angustiado com isso. Porque ele já sabia o que ia acontecer. Porque ele já ia fazer um milagre. E daí prova nisso, que esse é o amigo verdadeiro. Porque foi na angústia que Jesus chegou. Chegou quando não tinha saída. Chegou quando tudo estava terminado. Quando a morte não tinha vindo, quando a morte não tinha levado. Jesus chegou e fez um milagre. Ressuscitou Lázaro. Provando que isso amizade na angústia. Porque se você analisar, é uma amizade na angústia.
Sim. Eles estavam angustiados. Era o fim de Lázaro, era a morte de Lázaro. Sim. Mas Jesus, no momento de angústia, quando já tinha terminado tudo, ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Sim. Isso é uma demonstração de amizade. Porque nem todo mundo que está com a gente nas horas da alegria, que tem uma festa de aniversário, que tem uma festa de casamento, que tem uma festa de... ou até uma confraternização, nem todo mundo que está junto com a gente é amigo nosso. Tem pessoas que estão nos abraçando e estão por trás de você, Que ó. apontando, te amaldiçoando. Então a gente tem que vigiar. De vigiar. Quantos jovens que saem com amigos para uma diversão e acabam não voltando mais para casa. Acaba se perdendo no meio do caminho ou voltando para ser velado. Né? Então, morrem por uso de drogas, por uso de bebidas, né? Bebida também é uma droga. Por excessos de velocidade, por estar em lugares onde não deveriam estar, porque foi com um amigo e ele confiava no amigo. Então, são situações assim que a gente vê, né, que o amigo verdadeiro mesmo é aquele que fala na tua cara. Que não é aquele que concorda com tudo que você faz, mas é aquele que questiona. Aquele que te orienta. Te orienta. Tem pessoas que não gostam de receber orientação. Fica bravo. Pai e mãe, eles orientam. Né, Dudu? Sim. Pai e mãe, eles direcionam o caminho. Direcionam o caminho dos filhos. Então, assim, nós precisamos estar vigiantes, vigiando e crendo que o nosso amigo verdadeiro, que é Jesus, que deixou ainda o nosso amigo Espírito Santo para nos orientar. Quantas vezes o Espírito Santo fala com a gente? Fala comigo, fala com você e às vezes a gente não escuta. Às vezes a gente não escuta por causa de briga, ou muitas vezes a gente não escuta por causa de confusão, de contenda. Hoje eu quero chamar meu amigo verdadeiro, meu amigo de todos os dias. Na verdade, não quero chamar não, ele já está aqui, né? O Espírito Santo, ele está aqui. E ele está aqui porque ele está nos direcionando, porque a gente está ouvindo ele. E quem ouve o Espírito Santo erra bem menos. É bom se ouvisse sempre o Espírito Santo, que errava, a chance de errar era bem dizer zero. Mas a gente teima muito. O ser humano, ele é teimoso, né, Eduardo? Sim. Porque o ser humano tá vendo que tá se encaminhando pro buraco e cai no buraco, né? Sim. Hoje eu escutei uma frase que não é nova, né? Uma conversa que eu estava tendo com um senhor, e um jovem senhor. E ele falava assim, melhor, pessoa inteligente é aquela que aprende com o erro dos outros. Porque daí ela vê o outro passar por aquele, sabe que vai dar errado, e ela não faz igual. Ela já corta ali. Não avisa. E tem gente que erra uma, duas, a mesma situação e continua permanecendo no erro. Não é feio errar. Agora, permanecer no erro que é o difícil. A gente não pode permanecer no mesmo erro, nas mesmas ciladas. E quem te orienta a isso é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é ciumento, ele cuida da gente. Quando ele vê que tem coisas más chegando próximo, ele vai nos orientando, ele vai avisando. Você sente isso. E você sentindo isso, às vezes a gente não dá ouvido, mas a gente já tem que sentir o oro. Sentiu, ora, repreenda o laço.
Você está construindo um projeto, uma casa, ou você está estudando, ou algo que você esteja fazendo. Quando as pessoas negativas chegam perto de você e começam a dizer, ai, mas isso não vai dar certo, ah, isso é bobeira, ah, deixa isso pra lá. Você pergunta para o Espírito Santo. Porque o inimigo, ele usa de pessoas, ele usa as pessoas próximas, ele não usa pessoas que a gente não conhece, ele usa pessoas que estão ao nosso lado, porque elas emprestam uma boca para Satanás. Elas emprestam, e uma pessoa que a gente não conhece, quando ela fala algo, a gente acaba não levando tanto a sério. Mas agora, quando é uma pessoa que está no teu dia a dia, que é uma pessoa que convive com você, que está ali, você já escuta ela mais. E às vezes acaba entristecendo o coração. Uma vez, quando eu estava estudando, e eu escutei uma frase também, que foi assim, tem tempo, vai devagar, não precisa se afobar, deixa isso daí mais pra frente. Esse deixar mais pra frente, às vezes você deixa 10 anos estacionado, porque você deixou aquele tem tempo, entrou de uma forma maligna na tua vida, que travou teus caminhos, se você não consegue mais avançar. Então, assim, quando alguém chegar pra você e falar, não, tem tempo, tudo tem tempo. A Bíblia é bem clara e fala isso, que tudo tem o tempo certo de acontecer. Só que o relógio está passando. Tem coisas também que a gente não pode ficar repetindo e esperando, porque o fim está próximo. O fim vai chegar. Repetir um ciclo. Exatamente, repetindo o mesmo ciclo. Um ciclo porque vai quebrar. Eleição amanhã. Quem puder, o YouTube tá lá, tem um vídeo falando sobre ressurreição. Eduardo gravou, tá no canal dele. Tá no canal, o link tá na bio. Na bio. Seguem o Por Trás das Câmeras no YouTube. É isso aí. Também Por Trás das Câmeras oficial. Lá tem entrevistas com pessoas com deficiência. Nós falamos de assuntos com pessoas com deficiência. Tem o nosso Instagram também, Por Trás das Câmeras oficial. Quem conhece pessoas que têm deficiência, quiser compartilhar lá, nós estamos passando o que acontece na vida real, a gente está falando sobre direitos, sobre inclusão. Vai ter mais vídeos, provavelmente esse mês que iniciou agora, vai ser um mês que os conteúdos vão ser mais intensificados lá no YouTube. Já tem uma grade de programação para esse mês. Então acompanha lá, não perca, compartilhe, ajude a gente a levar sobre a inclusão, né, Dudu? Pessoal, compartilhe. Nas terças-feiras, geralmente, eu transmito também ao vivo pelo TikTok Maria Moraes, tá? E também pelo TikTok do Eduardo. Quem quiser assistir lá ao vivo na terça, fique à vontade. Às 20 horas começa o Por Trás das Câmeras oficial na Rádio Melody. Isso aí. Certo, pessoal? Vamos orar então? Vamos orar agora para encerrar. Então, quem vai orar sou eu? É. Meu Deus! Então vamos lá. Senhor meu Deus, Pai querido, nós colocamos, Senhor meu Deus, essas vidas, Pai, a qual se disponibilizaram em estar aqui conosco essa noite. Pai, que cada vida, Senhor, que esteve aqui, que passou, que visualizou, que o Senhor vá ao encontro, que o Senhor entregue aquilo que eles necessitam, Senhor. Pai, porque o Senhor sabe o que é bom para cada um de seus filhos. Pai, cada filho seu precisa, Senhor, de uma bênção, Pai querido. Que o Senhor venha entregar, Jesus, que o Senhor entregue essas bênçãos, Pai. Repreendo toda palavra maldita, toda palavra, Senhor, que venha estar causando dor, aflição, Pai querido, toda inveja, Pai, cai por terra em nome de Jesus. Pai, que toda opressão, Senhor, sobre as vidas, sobre os ouvidos, Pai querido, brinda os ouvidos para que eles não venham, Senhor, ouvir coisas que não agradam a Ti, Senhor.
Pai, que não deixe, Senhor, que palavras, Senhor, que machuquem, desça no coração, Senhor, travando, Senhor, os projetos que o Senhor tem para cada vida. Amanhã, Senhor, é um domingo de Páscoa, Senhor. Pai, que esse domingo seja um domingo extraordinário, que não seja só sobre ovos, mas seja sobre Jesus, que seja sobre ele venceu a cruz. Pai, e nós também vamos vencer. Nós vamos vencer porque somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, Pai querido. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que dá vitória. Pai, que o Senhor continue, Senhor, abençoando e dando vitória para o seu povo, Pai. Os países, Pai querido, que estão aí, Senhor, guerreando, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, Pai, estar, Pai querido, abrindo os olhos, Senhor, desse povo, Senhor. Que o Senhor venha estar, Senhor, se movimentando, Pai querido, cuidando, Senhor, de vidas inocentes, Senhor, a qual não tem, Senhor, feito, que não fez nada, Senhor, para estar, Senhor, sofrendo essas retaliações, Pai. Pai querido, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor. E nós te agradecemos por esta noite, nós te agradecemos por esta semana, nós te agradecemos por cada minuto de vida que tivemos, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, continuar essa noite com os seus filhos, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Páscoa. Vou estar encerrando a live, tá bom? Compartilhe. Cacá, salva, compartilhe a live.